Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos dar continuidade a um vídeo anterior, onde eu falei a respeito do uso de drones FPV e drones Mavic para perseguição de cidadãos ucranianos lá na região de Kherson. A gente vai voltar para aquela reportagem de 14 meses atrás, onde na época já relatava 50 pessoas mortas ou feridas. Vamos atualizar os números e também vamos dar uma olhada se há a possibilidade dos russos estarem fazendo isso por engano. E não, já vou adiantando que não há essa possibilidade. Eles fazem de propósito, certo? Então, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas e opiniões nos comentários e compartilhe o vídeo com quem gosta desse assunto. Obrigado pela atenção e vamos lá. Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. 29 de julho de 2024. Há pelo menos 14 meses, as pessoas estão sendo atingidas de maneira muito forte e literalmente estão sendo suas vidas arruinadas por um crime de guerra russo. A reportagem, só continuando, ela é bem extensa, não vou ler toda, senão o artigo fica muito... senão essa parte do vídeo fica muito longa, mas traz relatos e mais relatos e mais relatos de pessoas que estão convivendo diariamente com esse tipo de ataque. Então, simplesmente são pessoas idosas, são crianças, são adolescentes que são atingidos, ou seja, não são alvos militares. Não há como você confundir uma idosa ou uma criança com um soldado militar, com um soldado ucraniano. É impossível. Existe, na verdade, um ataque deliberado de destruição da população civil naquela região. E, atualmente, esses ataques eles já são considerados, inclusive, crimes de guerra. Aqui no caso consta derrapagens, porque o drone, ele literalmente, quando caça uma pessoa, a pessoa ao fugir, o drone erra, né? Ele literalmente derrapa no ar. Então, na tradução ficou esse termo, derrapagem. Mas essas são, na verdade, onde está escrito derrapagem, a gente tem que ler uma caçada humana com drones FPV. Então, essas caçadas humanas com drones FPV são consideradas crimes de guerra. São considerados crimes de guerra, agora recentemente, porque é um crime novo, porque até então na história humana nunca tinha acontecido isso deliberadamente. Nunca na história humana um exército tinha destruído a vida de civis usando drones FPV. Então agora é considerado um crime de guerra, baseado no artigo 8 da Resolução Internacional, que diz o quê? Ataque a pessoas civis e alvos civis, no caso construções, ambulâncias, etc., que não estejam participando ativamente dos esforços de guerra, ataque a esse tipo de alvo é um crime de guerra. E é isso que os russos estão fazendo. Há 14 meses, na região de Kherson, os russos estão cometendo crimes de guerra. Para que não fique dúvida do que a gente está falando, esse material aqui foi produzido pelo Observatório dos Direitos Humanos. Aqui temos a região de Antonivka, aqui é a região de Kherson. Kherson, capital do Oblast de Kherson. Eu mostrei no início do vídeo, toda essa área aqui, a norte e noroeste, já foi infestada de russos, mas durante a contraofensiva de 2022, os ucranianos ocuparam esse local. Então, Antonivka sempre esteve na linha de frente. Então, aqui abaixo já é a região ocupada pelos russos, então sempre esteve na linha de frente e sempre teve problemas com bombardeios e eventuais ataques assim de artilharia. Mas a questão é que, a partir do verão de 2024, começaram-se a relatar ataques de FPV, ou seja, drones começaram a atacar pessoas na região, mais ou menos pelo verão deles lá, maio de 2024, como eu disse. Então, investigadores do Observatório Internacional de Direitos Humanos foram lá e começaram a entrevistar as pessoas. E o que eles coletaram? Coletaram o seguinte: esses aqui são os ataques que tinham sofrido até o momento, ano passado, novembro de 2024. São relatos fornecidos pelas próprias vítimas, demonstrando, eu fui atacado nessa região, eu fui atacado aqui, fui atacado aqui. Tudo dentro do povoado. Mas não é só isso. A partir de vídeos fornecidos pelos próprios sites apoiadores dos russos, porque os drones, quando estão lá, o que eles fazem? Eles filmam isso, filmam todo o ataque. E depois esses ataques são divulgados por sites russos. O que eles fizeram? Os observadores coletaram esses vídeos, fizeram um georreferenciamento e verificaram que o ataque é muito maior. Então o que a gente tem aqui são os ataques das vítimas, né, relatados e fornecidos em vídeo pelos próprios criminosos de guerra russos. Então não há nenhuma dúvida que é um ataque concentrado em uma região civil, e não apenas isso, os próprios russos fornecem abertamente provas de que estão cometendo crimes de guerra, para não restar dúvida da atividade deles. Aqui a gente tem um comunicado da ONU, onde tem um relato de uma comissão deles, comissão da ONU, onde eles concluíram que esses ataques aos habitantes da região de Kherson são crimes contra a humanidade, crimes de homicídio.
A própria ONU, que muitas vezes tem um certo delay, um certo atraso em dar investigações desse tipo, foi bem rápida no caso, demonstrando que sim, há crimes contra a humanidade. E o que é pior, tem um resumo aqui do que foi colocado lá, não vou ler tudo, mas aqui, por exemplo, só para destacar, os ataques seguiram um padrão regular e o mesmo modus operandi, demonstrando que foram planejados, dirigidos e organizados. Não há informações que sugiram que as autoridades militares e civis russas tenham tomado qualquer medida para prevenir ou impedir a prática de crimes. Claro que não. Eles, inclusive, os civis, eles divulgam imagens dos próprios russos fazendo esse tipo de crime. Quase 150 civis foram mortos e centenas ficaram feridos. Lembre-se que o ano passado, que a reportagem do ano passado, quando eu li, havia 50 pessoas entre mortos e feridos. Hoje, mais de um ano depois, temos 150 só em civis mortos por drones FPV, fora centenas de feridos. Muitos deles feridos de maneira irreversível. Então, quase 150 civis mortos, centenas de feridos em decorrência de ataques de drones na cidade de Kherson e arredores. As vítimas eram homens, mulheres, crianças, a maioria homens. Civis foram alvos em diversas circunstâncias, pois saíam para realizar atividades diárias, seja a pé ou qualquer tipo de veículo. Aqui não consta, nessa parte específica, mas inclusive uma tática deles era lançar ataques sobre as forças de socorro. Então eles atingiam as pessoas, os civis, quando chegavam bombeiros, médicos, eles atingiam os próprios médicos. Eles mataram médicos que faziam socorro a civis. Então é a Rússia cometendo crime de guerra em larga escala, inclusive com participação de civis que divulgam isso em redes sociais, principalmente o Telegram. Aqui, brevemente, o relatório da ONU. É um relatório curto, está em inglês, apenas 16 páginas, eu acho que vale a leitura e deixo aqui o registro. Para qualquer pessoa que tenha esperança ou tente usar a informação enganosa de que os russos fazem isso por engano, estão errando por baixa resolução, é bom a gente dar uma analisada e ver que isso é mentira e não se sustenta de nenhuma maneira. Em primeiro lugar, um dos drones usados é o drone FPV. Esse drone é de visão em primeira pessoa, é um pequeno drone kamikaze, e ele vai diretamente em cima das vítimas, então ele fica a centímetros antes de explodir. Então não tem como argumentar que a pessoa não enxergou, quando esse drone, ao se aproximar da pessoa, ele fica literalmente a questão de palmos, ele enxerga quem é, ele sabe quem está atacando. Então não, drones FPV são lançados de maneira proposital, não há como se defender disso. Mas, porém, existem os drones Mavic. Aqueles drones que eu mostrei no início também são drones bem mais caros e são aqueles que lançam bombas, granadas em cima das pessoas. Poderia-se argumentar que aqueles drones, sim, pela distância, por não serem kamikazes, aqueles drones fazem ataques, entre aspas, por engano. Claro, como se isso justificasse, né? Mas tudo bem. Mas mesmo esses drones, não tem como a gente achar que é engano, porque nesse caso, para te ter uma ideia, eu peguei aqui um vídeo e tirei alguns frames de um canal no YouTube onde fala sobre vigilância com drones. Essas aqui são imagens feitas com drones Mavic, da Mavic 3, se eu não me engano. Então, por exemplo, aqui, nós temos uma resolução de uma vez, né, aliás, sem zoom, no caso, e depois disso, se a gente der um zoom de 7 vezes, a gente consegue enxergar a cerca. Se a gente der um zoom de 14 vezes, a gente já começa, inclusive, a enxergar o próprio arame que compõe a cerca. E, por fim, 28 vezes. A gente enxerga em detalhes, todos os detalhes aqui do terreno. Então, a resolução é muito boa. Para confirmar isso, vamos voltar de novo à mesma posição. É o mesmo drone parado na mesma posição. Ele filmou aqui agora essas cercas, no caso, à direita. Mas agora vamos filmar essa porta. O drone está na mesma posição. Aqui sem zoom nenhum, tá? 1x. Com zoom de 7 vezes, aquela porta anterior que eu mostrei tem uma resolução maior. Com zoom de 14, muitos detalhes, enxerga inclusive alguma coisa aqui, um pedaço de papel, sei lá, a gente enxerga detalhes, tá perfeitamente nítido. E 28 vezes, enxerga-se tudo, enxerga-se lá dentro, cimento, contraste, ou seja, a resolução é muito boa. Ou seja, esses drones que eles usam têm uma resolução ótima, e a única explicação para dizer que os drones Mavic e os drones FPV estão atacando as pessoas é porque os russos, obrigatoriamente, estão visando intencionalmente as vítimas. Não há engano, há apenas assassinato, sangue frio e crimes de guerra. Muito bem, pessoal. Então a gente acabou de ver mais um pouco do terror proporcionado pelos russos a civis na região de Kherson, na Ucrânia. A guerra, ela é cruel, é destrutiva e muitas vezes é injusta, mas nesse caso torna ainda pior
um esforço ativo dos russos, buscando trazer o inferno e sofrimento sem limites para inocentes. Ok? Eu vou sempre registrar. Crimes de guerra não podem ser esquecidos, nem perdoados. Criminosos que os cometem têm que ser condenados de um modo ou de outro. Certo? Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela atenção. Compartilhe o vídeo com outras pessoas e até o próximo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?